Seja bem-vindo a Carlos Give, nome do meu canal. Vamos dar continuidade à segunda parte do exame admissão UEM, Universidade Eduardo Mondlane 2017. Esta é a segunda parte, já resolvemos a partir da questão número 1 até número 12. Então hoje vamos partir mesmo do número 13 adiante. Esta é a segunda parte da resolução do exame. Dizer que este exame é exame de admissão História 2017. O exame, portanto, a resolução dos exames, só para fazer um refresh aqui, não vamos indicar as opções corretas simplesmente, mas vamos comentar as opções, vamos comentar as afirmações. Queremos criar condições para que você consiga responder não somente este exame, mas também os demais exames, ok? Portanto, bora lá com isto. Temos aqui número 13. Temos aqui, como consequência da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu as suas colônias em África. Neste contexto, na África Austral, a Alemanha deixou de ser colonizador dos seguintes territórios. Portanto, aqui pretende-se que fôssemos indicar quais são as colônias alemãs. Bem, a primeira coisa que eu queria que fôssemos comentar aqui é relativamente a consequências da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. Depois de terminar a Primeira Guerra Mundial, não é? Os vencedores, ok, vão convocar a Alemanha, não é, no Tratado de Versalhes e obrigá-la a assinar o acordo ou o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, dentre várias indicações, tinha lá o ponto em que a Alemanha teria de perder uma significativa parte de seu território e também de suas colônias, ok? Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes acontece no dia 28 de junho de 1919. Agora, em relação a colônias alemãs, devo dizer que faziam parte das colônias alemãs o estado de Togo, fazia parte Camarões, fazia parte o sudoeste africano, atual Namíbia, fazia parte também a Tanganyika, atual Tanzânia. Então logo já percebe-se que a questão correta é a linha, a opção correta aqui é a linha que? A linha D. Vamos para 14. O presidente do Congresso Nacional da Zâmbia chama-se... quem é? Peço para lançar. Aí temos Kenneth Kaunda, temos Kwame Nkrumah, temos Jomo Kenyatta, temos Julius Nyerere. Vou começar daqui de Julius Nyerere, número C. Julius Nyerere foi um nacionalista tanzaniano. B também foi um nacionalista de Ghana. Temos a linha E, este indivíduo foi nacionalista da Quênia. Temos a linha D, esse indivíduo foi um ícone de resistência, não é? Da Nigéria, Nnamdi Azikiwe. Então, naturalmente que não citamos Zâmbia. E logo a opção correta é a. Kenneth Kaunda é o nacionalista da Zâmbia. 15. Guiné-Conakry torna-se independente a 2 de outubro. De que ano? Temos aqui 45, 53, temos 58, por adiante. Qual é a opção correta? A opção correta aqui é C. Torna-se independente no dia 2 de outubro de 1958. Aqui não tem muito de comentar, por isso não vamos comentar. Vamos para número 16. Número 16 diz: na história da descolonização do continente africano, existem países que alcançaram as independências no mesmo ano. Por exemplo,
países como Mali, Camarões, Chad, Senegal, Costa de Marfim, Gabão, Togo e Níger tornam-se independentes no ano de... Qual é a opção correta? Temos aí 40, 58, 60, 63 e 75. Portanto, a linha correta, a opção correta aqui é C. E em relação a 1960, pelo fato de ter havido uma parte significativa de países africanos que vão alcançar as suas independências, esta década de 60 fica como a década de África, ou o ano de África. Significa, o ano 60 é conhecido também como o ano de África, pelo fato de por aí 17 países africanos terem alcançado as suas independências. Vamos para 17. O desenvolvimento do nacionalismo africano foi acompanhando a evolução colonial, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. As primeiras bases ideológicas desse nacionalismo foram... Bem, eu quero dizer alguma coisa aqui em relação ao próprio nacionalismo africano. O nacionalismo africano, não é referente ao despertar de consciência africana de pertença de uma determinada nação, que esta nação encontrava-se nas mãos dos colonialistas europeus. Portanto, os africanos percebem que eles, embora que se encontrem na diáspora, pertencem à África, e que é preciso voltar à África, na sua terra natal, e era preciso libertar a sua terra pátria, a sua terra, não é, que o gerou. Portanto, isto vamos chamar de nacionalismo. Obviamente que vão existir fatores que vão contribuir para o despertar do próprio nacionalismo. A própria Segunda Guerra Mundial contribuiu para o despertamento, não é, da própria ideologia nacionalista, porque deve-se saber que em frente às batalhas que faziam parte ali alguns exércitos africanos que vão percebendo como é que se entra na guerra, como é que se lutava, como é que se podia alcançar a sua independência. Vão assistindo alguns estados europeus a terem suas independências. Então vão desenvolver um gosto também de voltar a seus estados para os libertar. Dentre outros fatores, o próprio antagonismo da Guerra Fria é um dos fatores. Tem também fatores internos, a própria dor do próprio colonialismo. Mas agora, aqui a opção correta, naturalmente, quer dizer D. Reprovo o positivismo, o pan-eslavismo, tem a ver com a Rússia, com os eslavos, neste caso, afrocentrismo, eurocentrismo, está fora de questão isso, neoliberalismo, está fora de questão. A opção correta aqui é D. Pan-africanismo. Pan-africanismo significa o desejo, a política, a doutrina em que os africanos deviam se unir. Ainda que estejam na diáspora, ainda que estejam na África, é preciso que se una. E em relação ao pan-africanismo, temos lá alguns ícones, não é, que vão representar o pan-africanismo. É o próprio William Eduardo Dubois, temos também o próprio Marcus Garvey, temos também o próprio Kwame Nkrumah, são representantes do pan-africanismo. E temos também a negritude. Negritude é uma corrente literária, não é, de alguns negros, escritores negros de países francófonos, franceses. Portanto, vamos mencionar aqui de alguns ícones da própria negritude, não é, o próprio Leopoldo de Séguior, o próprio Aimé Césaire, não é, são representantes dessa doutrina, ok? Ok, vamos para 18. Nelson Mandela, primeiro presidente da África do Sul democrática, que ficou preso por cerca de 3 décadas na era do apartheid. A sua libertação teve lugar em 1990, não é? Ok, vamos para a linha 19. Mas aqui é preciso também considerarmos alguma coisa em relação ao apartheid.
não é? O apartheid vai surgir exatamente, vai ter nuances muito fortes a partir de 1948. Vai se estender até 1991. No final disso, Mandela fica liberto em 1990. Portanto, o responsável de terminar o próprio apartheid é o então presidente Frederick Klerk. Ok? Ok, vamos para 19. Dizer ainda em relação à África do Sul, a África do Sul vai tornar-se independente naturalmente em 94. Primeiras eleições também vão acontecer aqui. Ok, vamos 19. Em relação a 19, temos aí a União Africana. Portanto, a União Africana foi proclamada em Lusaka, capital da Zâmbia, no ano de, naturalmente que a opção correta aí é 2018. Dizer que a União Africana aparece em substituição da OUA pelos objetivos, não é? A OUA tinha mais a intenção de ver todos os estados africanos libertos. Depois de ficarem libertos, naturalmente que esse objetivo perde espaço, passa-se para outros objetivos. É por isso que muda de OUA para UA simplesmente em 2002, ok? Vamos para a questão 20. O primeiro presidente de Angola. O primeiro presidente de Angola, obviamente, que foi Agostinho Neto. Falamos disso na primeira parte de exames de admissão. Mas também temos outros aqui. Temos esse indivíduo também, o José Eduardo dos Santos, é o ex-presidente de Angola. Mário Pinto também foi um líder, não, foi um ativista político do MPLA. O Savimba também é um ator político, foi um ator político angolano da oposição, liderando a UNITA. Portanto, este indivíduo foi assassinado no dia 22 de fevereiro de 2002. Ok? Vamos para a questão 21. O último país da África Austral a tornar-se independente foi. Aqui é preciso você perceber o que é a África Austral e quais são os países mesmo da África Austral. E, portanto, nisto, a opção correta, obviamente, que seria a Namíbia, que fica independente em 1990. Fica independente de então África do Sul, ainda no regime do apartheid. Ok? Vamos para a questão 23. Portanto, aqui diz, baseado nos produtos que eram procurados pelos comerciantes estrangeiros em Moçambique, o período entre 1505 a 1593 tem sido considerado como o de... Agora, aqui é preciso que a gente compreenda esses períodos, né? 1505 é o período em que os portugueses vão chegar em Sofala, vão criar a feitoria de Sofala. A ideia de criar aquela feitoria de Sofala era de perceber os negócios que os árabes faziam no interior. Depois de descobrir que esses indivíduos vêm com ouro, não é? De um certo estado que está no interior, que era o estado do Muenemutapa, eles vão criar outras feitorias para chegar até ao próprio Muenemutapa. Essas feitorias vão dar acesso aos portugueses no estado do Muenemutapa. Eles penetram o estado do Muenemutapa. Há acontecimentos que vão acontecendo lá, que não vamos destacar aqui. Tem um vídeo até que falo disto. Mas no meio disso, o estado do Muenemutapa entra em decadência e vai desaparecer, não é? Em 1693. Então esse período aqui é o período justamente do estado do Muenemutapa, a presença dos portugueses desde Sofala até Muenemutapa. Agora, nós sabemos que os portugueses, nesse período, estavam mais interessados, não é, pelo ouro. É o que os fez ir até o Muenemutapa. Então esta fase aqui é designada de fase de quê? De ouro, não é? Naturalmente que depois do ouro vamos à fase de marfim, depois de marfim vamos à fase de escravos.
Depois de fase de escravos, vamos para a fase de oleaginosas e depois para a fase de camarão. Estou a falar isso de forma respectiva. A opção correta aqui é a opção B, ok? Portanto, para não alongar bastante, como disse, nós vamos respondendo em 10 perguntas para não sufocarmos, para não te sufocar, ok? Portanto, meu caro, se gostou dessa segunda parte de preparação, exame de admissão UEM 2018, deixa aí sua subscrição se não é subscrito do canal, deixa também seu like, deixa também seu comentário, sua crítica, por forma que eu possa crescer. E muito obrigado!